como agem os colágenos no nosso organismo? Nós sabemos que existem dois tipos de colágeno. O colágeno tipo 1, ou hidrolisado, e o colágeno tipo 2, ou não hidrolisado. O colágeno tipo 1, ou hidrolisado, ele existe no mercado em apresentações de 10 gramas por sachê, em pó solúvel, para ser diluído em água. Isso corresponde a 10.000 miligramas de colágeno. Já o colágeno tipo 2, ele existe em apresentações em cápsula de 40 miligramas, ou seja, uma concentração 250 vezes menor que o colágeno tipo 1. E por que essa diferença tão grande na concentração do colágeno tipo 1 do colágeno tipo 2? Exatamente pelo mecanismo de ação. Porque veja bem, o que é que acontece na osteoartrose, que é o desgaste de nossa cartilagem articular? A osteoartrose ela é formada por causa de uma série de fatores. Por exemplo, o desgaste da cartilagem, que a gente herda de uma forma hereditária, ou seja, através da genética, a gente herda dos nossos antepassados o gene que determina a artrose. A faixa etária, à medida que a gente vai envelhecendo, vai acontecendo o desgaste das nossas cartilagens. Fatores biomecânicos, por exemplo, excesso de peso, deformidades articulares, encurtamento, hipotrofia muscular por falta de exercício. Mas a osteoartrose também ela é causada por uma resposta inflamatória autoimune, ou seja, o organismo começa a detectar que o colágeno é uma proteína estranha ao nosso organismo. Então ocorre uma reação que a gente chama de autoimune. Então, se nós temos o desgaste da cartilagem articular, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos repor o colágeno. Por quê? Porque em uma certa faixa etária, quando a gente vai envelhecendo, a nossa produção de colágeno vai diminuindo. Então, o colágeno tipo 1, quando nós usamos, ele vai ser absorvido pelo nosso intestino, vai ganhar a corrente sanguínea e vai então ser utilizado pelo nosso organismo para a reconstrução da cartilagem articular. É formada uma nova cartilagem articular através desse colágeno exógeno, ou seja, que a gente ingere externamente, ok? E o colágeno tipo 2? O colágeno tipo 2 também é absorvido, ele entra na célula do epitélio do nosso intestino, que é a camada interna do nosso intestino, e ele chega até a camada submucosa, que é uma camada mais profunda do epitélio do nosso intestino. E ali ele vai fazer duas coisas. Ele vai inibir a formação de substâncias inflamatórias, como a interleucina. Então, você vai ter uma diminuição da inflamação articular, consequentemente do desgaste do colágeno articular e, por sua vez, da cartilagem. Mas o colágeno tipo 2, ele também atua por um mecanismo chamado de tolerância oral. O que é isso? Vejam, no nosso organismo normal existe um mecanismo chamado de tolerância imunológica. O que é isso? É a capacidade que o nosso organismo tem, através do sistema imunológico, de não reconhecer uma proteína do nosso corpo como um corpo estranho. Como é que o organismo faz isso? Através da supressão, ou seja, da inativação dos chamados linfócitos T autorreativos. Esses linfócitos, ele apresentam a proteína que o organismo reconhece como estranha do nosso corpo e apresenta aos macrófagos, que são, vamos dizer assim, o sistema de limpeza do nosso organismo. E o macrófago, então, destrói essa proteína, que seria, no caso, o colágeno. Então, o que acontece?
o organismo então inibe essas células, os linfócitos autorreativos, e não ocorre então o reconhecimento de proteínas do nosso corpo como estranhas. Então, o mecanismo da tolerância oral é exatamente isso. É a gente oferecer ao nosso organismo, por meio do trato gastrointestinal, pequenas dosagens de uma substância que o organismo está reconhecendo como estranha. Então, essas pequenas quantidades dessa substância vão ser absorvidas no intestino, não ganham a corrente sanguínea, como é o caso do colágeno tipo 1. Essa pequena porção do colágeno tipo 2 que a gente dá diariamente, oferece diariamente ao nosso intestino, ela vai ser absorvida pela célula do intestino, vai numa região chamada placa de Peyer, na submucosa, que é uma camada mais profunda do nosso intestino, e vai exatamente inibir esses linfócitos autorreativos. Então, esses linfócitos não vão apresentar mais a proteína do colágeno aos macrófagos como sendo uma proteína estranha. Então, esse mecanismo de tolerância oral vai diminuindo, vai modulando a reação autoimune que acontece no nosso organismo e que leva à degradação do nosso colágeno. Então, o colágeno tipo 1 e o colágeno tipo 2 agem de formas diferentes. O colágeno tipo 1 é uma suplementação em que nós vamos utilizar esse colágeno exógeno para construir a nova cartilagem. E o colágeno tipo 2, ele vai inibir as substâncias inflamatórias e também vai inibir os linfócitos autorreativos responsáveis pela destruição da nossa cartilagem. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Aqui no cantinho do vídeo tem mais um vídeo do nosso quadro Dicas de Saúde do nosso canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.